Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é quarta-feira, dia de namorar no sofá. Ainda dá para namorar no sofá, voltar aos velhos tempos, né? Mas Atualidades Pampa, como sempre, está entrando aí na sua casa, onde quer que você esteja, também no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, porque as nossas redes funcionam sempre. Você pode nos assistir pelo Facebook, você pode se comunicar conosco pelo Instagram, enfim. E nós levamos até você os assuntos que você tem preferência. Mas também queremos ouvir a sua opinião sobre os assuntos que passam por aqui. Um deles, certamente, daqui a pouco, independente das manchetes, nós vamos colocar para discussão, ou pelo menos para opinião, foi a manifestação hoje do governador do estado, Eduardo Leite, aos deputados estaduais e o plano dele, que é quase que diabólico. E ele disse: eu não sou candidato à reeleição, portanto, o que eu estou fazendo aqui é para que o próximo governador e os próximos deem continuidade. Vamos às manchetes? Vitorino. A polêmica dos flanelinhas está apenas começando. Afinal, vale lei federal? Vale mudança na lei federal? Vale o que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre decidir? Afinal, o que vale? E quem é a nova presidente da Bolívia? 96 anos, presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, diz algo que eu achei de suma importância, vou repetir para vocês. O encontro dos BRICS no Brasil. Parece que o tempo fechou em Veneza. A advogada pode perder a OAB depois de usar as redes sociais para pedir o estupro das filhas dos ministros do STF. Quem foi, na real, o Evo Morales e o seu legado que ele deixou? Depois de 12 horas de tumulto, apoiadores de Juan Guaidó deixam a embaixada da Venezuela em Brasília. Muito bem, um dos assuntos do nosso programa de ontem, acho que foi o Ruschel até que falou, foi o caso do treinador de categorias de base, que teve problemas, enfim. Mas vocês lembram daquele chefe dos escoteiros de Soledade? Pois é, o Ministério Público denunciou, agora entrou com a denúncia do ex-chefe de escoteiros por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Essa foi uma investigação que começou no final do ano passado, né? E o Ministério Público de Soledade, então, hoje apresentou essa denúncia contra André Carvalho Lacerda. Ele foi chefe do Grupo Escoteiros Guamirim, de Fontoura Xavier, no norte do estado. E a denúncia se refere aos casos de 14 vítimas. O total de jovens que depuseram à polícia relatando os abusos foi de 19 jovens. Coisa maluca isso. O que somado à notícia de ontem. Pois é, por isso que eu trouxe hoje. Também era um treinador de futebol. E o que mais nos chamou a atenção, que a polícia fez 3 tentativas de apreensão em 2015, 2016, 2018 e finalmente em 2019. E ele estava trabalhando com futebol, ou seja, eles continuam perseguindo seu próprio hábito, vamos dizer assim. Então é um alerta. O esporte ele é agradável, o esporte é saudável, o esporte é positivo, né? Mas que nós nunca esqueçamos que o mundo ainda tem esse lado sombrio e fiquemos muito atentos às nossas crianças. Eu até me lembro quando a gente comentou isso a primeira vez, eu ainda citei aqui até o próprio exemplo da Disney, que também viveu aí recentemente um pesadelo com essa questão, porque são o mais cruel, eu não sei o que é mais cruel nesse crime no caso, mas é usar a busca por um emprego e usar isso como um disfarce, né, para satisfazer aí seus desejos, que são uma aberração, e que merecem claramente aí a punição devida. Mas não chega a surpreender, na verdade, porque é uma estratégia que é muito comum, é muito corriqueira. Por isso o meu alerta a gente que é puro não imagina. A estratégia é muito comum, só que não se falava sobre isso. Exato. Né? E agora, quanto mais a gente fala, mais a gente vê que tem a todo momento em tudo que é lugar. O próprio Benhur Marchiori, que foi delegado de polícia durante muitos anos, hoje no Dupla em Debate abordamos essa temática e ele fala que é um perfil da pessoa, daquele que
né, tem esse desvio que ele procura ter profissões ou sempre estar em ambientes que vão propiciar que ele abuse dessas crianças. Facilidade, né? E é sempre também importante relatar que a convivência dos pais e saber com quem as pessoas andam, às vezes é o amigo, é o colega, às vezes é algum familiar, que infelizmente isso acontece muito. Então é sempre bom educar as crianças o mais cedo possível, claro, com a didática que ele é hoje. Eu até procurei alguns livros, estou numa fase, meu primo estava convivendo nisso. A própria escola já tem livros adequados para explicar de uma maneira bem didática e sem sexualizar essas informações de como contar para alguém, né? Que é o sim, o não, onde pode tocar, onde pode abraçar, onde é que pode beijar. Então sempre procure se informar e cuidar também, ter um diálogo com as crianças para que elas possam denunciar. Porque o principal fator é que eles falam, é normal, isso acontece, só não conta para mamãe, eu sou um amigo, não vai acontecer nada. Então sempre se preocupe com quem as crianças estão e aonde estão, independente com quem elas estejam. Já teve até caso de Papai Noel, que era abusador. E olha que é verdade, agora que está chegando o Natal, estamos perto do Natal, eles se escondem atrás de profissões que a gente nunca imagina, né, que possa ter um abusador ali por trás, e usam exatamente dessa profissão para se aproximar das crianças, para ludibriar essas crianças. E como a Ana disse, muito importante deixar esse canal de comunicação muito aberto com as crianças e sempre ensinar que existem segredos bons e existem segredos maus. Aqueles segredos bons são aqueles que a gente pode guardar, como, por exemplo, um aniversário surpresa para um amiguinho. E aquele segredo ruim é aquele que traz angústia, e esse precisa ser dividido. E outra coisa, alertar sempre que a criança receber algum presente, porque normalmente tem um presente envolvido uma balinha, eu vou te dar, vamos passear em algum parque, alguma coisa do tipo. Conte para a mamãe, para o papai, para o tio, enfim, para a família, se receber algum presente, porque a mamãe precisa agradecer a pessoa. Então, deixar sempre esse diálogo muito aberto com as crianças. Ela ainda tem nas suas páginas uma matéria sobre isso, né? Eu gosto sempre de repisar isso. Aliás, bem compartilhada, muito legal, uma matéria que eu fiz. Recomendo essa página da capa. E é importante essa questão do segredo, né? Porque, por exemplo, eu não tinha... Isso é uma visão de uma mãe, né? Que claramente tem ali a noção de que tem uma determinada fase que essa cognição da criança ainda não está muito clara, né? Do que é segredo, o que não é, conto ou não conto, esse pode contar, esse não pode. É importante isso. E essa questão das atividades usadas por esse tipo de criminoso... Tem questões que são muito sutis, né? Porque, por exemplo, eu já citei aqui, meu pai teve durante muito tempo um projeto de futebol com crianças, e às vezes se dá no detalhe do vestiário de um menino lesionado, que é, deixa eu ver onde é que tá doendo, e eu tô dizendo isso porque isso eu vi acontecer. Eu vi meu pai tomar uma atitude um pouco mais drástica com um cidadão que estava se utilizando disso para ter acesso. Sabe, naquele papo, não, mas a lesão é onde? É aqui perto do pubis, sabe? E vai vindo, que parece inicialmente que é algo ok, né? Desse ambiente de vestiário, de lesão, né? Vem aqui que eu vou... A brecha é aí, né? Exatamente. Então, é muito sutil, porque às vezes até a criança pode estar percebendo, mas aí, né? Será que... Na dúvida, grita. Deixa eu comentar com vocês, reproduziu o e-mail do nosso telespectador Rafael Neto, disse que isso não é só feito por homens, é feito por mulheres também. Sim. Com meninos e, também, né, com certeza. Enfim. Aliás, tem até um filme muito interessante que fala a respeito da visão da pessoa que foi abusada, que são as vantagens de ser invisível. É um filme bem interessante para quem gosta da temática, até eu falo, às vezes, essas pequenas iniciativas de você assistir um filme com alguém que você suspeita, vai ver a pessoa, né? Claro, existem os gatilhos emocionais, mas a pessoa pode se sentir na liberdade, isso aconteceu comigo, etc, etc. E também destacar que no Brasil a polícia está cada vez mais cedo nas escolas para fazer aquelas palestras de conscientização. E dentro dessas palestras, diversos casos estão sendo denunciados por crianças que não sabem o que elas estão passando, elas acham que é normal. Inclusive, recentemente eu trouxe a história de uma menina que fez uma carta, entregou os policiais que foram à escola dar dicas básicas de segurança que não envolviam essa temática, mas ela precisava contar para alguém através de uma carta com a próprio punho, com desenhos, explicou o que estava acontecendo. Os professores também, através de atividades lúdicas, podem ajudar a uma criança que tem ali algum desenho estranho, até algum comportamento com os coleguinhas, é sempre bom. Então, parabenizar quem toma essa iniciativa, a polícia que está também tomando essa frente hoje no país.
Ontem eu fiz um comentário aqui com vocês, nós até brincamos, será que não era o mesmo casal, que eu também estava no supermercado, enfim? Sim. Daí, agora eles mandaram um e-mail. Boa noite a todos, gostaria de fazer uma denúncia. Encontramos Dona Magda Beatriz passando em um mercado ontem que parou de fazer suas compras para nos atender. Foi de uma gentileza e simpatia que até fotos tirou. Obrigada pela gentileza, adoramos todos. Laís e Alex. Me recuperei. Instagram, arroba Atualidades Pampa, você nos encontra no Instagram. youtube.com/TV Pampa, ativa aquela sinetinha do lado direito, seu lado direito, que você vai saber quando nós estaremos no ar. O Facebook já é mais também tranquilo, você pode assistir o nosso programa, facebook.com/Atualidades Pampa. E o velho, seguro e garantido e-mail atualidades@pampa.com.br. E tem também o odiado WhatsApp, porque as pessoas dizem, vocês não leem as minhas coisas. Aí a gente tem que dizer para eles, passam, quanto a gente para num, quanto será que passa? Mas não desista, faça soro caseiro, insista. 999-777-001. Enquanto isso, boa noite para os nossos telespectadores que estão no YouTube. A Esther Marta, da boa noite a toda a bancada, Fábio de Lima, Janete Barbosa, a Karina e também no Facebook, a Beth Silveira, boa noite pessoal, Henrique Lemos, Rê Henrique e a Sandra Meyer diz o seguinte, boa noite meus queridos, sempre tive o sonho de colocar uma bandeira do Brasil na minha casa e hoje eu fiz isso. Ela ainda tem esperanças pelo Brasil. Maravilha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, outra. Cuida onde ela bota, vão roubar a bandeira dela. Não, era uma varanda numa sacada bem alta. O senhor Vladimir Roberto da Cruz disse que ontem nós divulgamos no programa fake news sobre a expulsão do Lula de um restaurante. É falso, disse ele. Foi amplamente desmentido. Obrigada, Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo. O senhor tem toda a razão. Não sei se nós falamos sim. Não, aquele fato aconteceu. .com.br. Reproduziram, botaram de novo na rede aquele fato, certamente para incentivar as pessoas a fazerem isso onde quer que estes nossos desafetos ou seus desafetos aparecessem. O que faltou foi a gente dizer isso. A gente sabe que aquele e tantos outros não é atual, não foi como disseram em Curitiba ontem, depois que ele saiu. Não é verdade. Foi em 2017. Foi em 2017, exatamente. Mas esse e outros que também tem, a gente realmente sabe, faltou a gente esclarecer. Mas, Magda, muito obrigada. As pessoas através do nosso Instagram estão participando, @atualidades.pampa, lá na rede. A Rejane está participando, o César, a Nise Félix, a Aninha Correia, a Claudete Vargas e a Deusa Cavalcante. E a Nise fala assim, Magda é a rainha do jornalismo, colocou coraçõezinhos e coroinhas. Ela fala, não existe outra igual a você, ninguém consegue superar você na TV, sou sua fã. Obrigada. E também a Rejane Teixeira coloca, parabéns, pessoas lindas, inteligentes, atualizadas, orgulhosa demais de ser gaúcha como vocês. Estou assistindo vocês aqui de Porto de Galinhas, lá em Recife. Um abraço pra ti. Olha aí. Muito bem. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar então, já que a nossa telespectadora citou. Olha, deixa eu mostrar meu prêmio que eu não trouxe ontem, meu troféu. Não quis se misturar com a gente, né? Eu disse, o meu é de ouro, gente. O de vocês é de prata. Aqui, ó. Não vou me arriscar, porque eles estão tudo de olho grande em cima do meu prêmio. Eu vou segurar ele bem agarradinho. Ó, bem bonitinho. Esse aqui é troféu Badesul. Troféu Badesul de melhor jornalista do ano. Tá bom? Obrigada. Desculpa eu não ter mostrado antes pra vocês, mas caduquei. Chicão Tofani, tu recebeste aqui um elogio? Por isso que sou fã do Chicão Tofani, diz o Emilson Ele não Almeida. fala? É um homem singular de opinião e falo que todos nós de bem e com juízo querem falar, só não tem coragem. Que feio para um ministro deixar que um ex-presidiário o ofenda em rede. Se fosse de opinião como o Chicão, o Lula ladrão seria preso por desacato. Indignado eu tô. Tu melhorou, meu filho? O que tu fez para passar a tua tosse? Tá com problema de... Não, tô bem um xarope chamado Bisolvan. Bisolvan. Tô melhorando. Bisolvan. Mas, dona Magda... É Bisolvan. Antes da minha manchete, eu queria agradecer a oportunidade de participar de uma bancada que tem dois ícones do jornalismo
Os parabéns a você, o Gustavo Vitorino, que ganharam o prêmio Press com os melhores do Rio Grande do Sul. E a Ana que ganhou pelo rádio. A Ana é o programa que eu ajudei a montar o Dupla em Debate. Depois fui para o outro programa que é o de maior audiência hoje na rede aqui, que é o Grenal Futebol Clube de Tardezinha. Mas o caso que eu quero falar é o seguinte, dona Maria. Como eu vou falar como um professor de história, todos sabem, desde pequeno eu sou o cara mais da direita no Rio Grande do Sul, mas eu tenho que fazer um compromisso com a história, que é a verdade. A verdade, a história vai dizer daqui a uns anos que Evo Morales foi um grande boliviano. Por que ele foi um grande boliviano? Porque Evo Morales, Pachamama, ele só falava disso, a mãe terra na língua aimara. Um indígena que começou em Cochabamba, pobre, conseguiu ser presidente da Bolívia. É diferente dele do caso do Lula. Quanto a Evo Morales, não tem provas de grande corrupção e nem de narcotráfico, porque Evo Morales vive num país onde a fabricação e o cultivo da cocaína é normal, faz parte da cultura. Não existe um cartel de droga boliviano, o que existe é colombiano e mexicano. Agora, se é exportado, não é essa a história. Evo Morales caiu por 2 motivos. Primeiro, ele quis um mandato que ele não tinha direito. Ele já estava há 16 anos no poder, ele deveria sair por cima. Segundo, as elites bolivianas. O filme, se vocês querem saber um pouco como é que é as elites bolivianas, vê um filme de James Bond, Quantum of Solace, que passa-se, a metade do filme é passado do James Bond na Bolívia, no deserto de Atacama, num resort em La Paz. Evo Morales fez uma redistribuição de renda, que a elite boliviana é cruel. Não é questão da direita, ela não queria um indígena, que ela vê uma discriminação racial muito grande naquele país, ser presidente. Evo Morales fez um transporte teleférico, que não é eu que digo, é gente que vai a La Paz, que sai de El Alto, que é do lado de La Paz, e vai a La Paz. La Paz não tem praticamente ônibus. Uma grande genialidade foi o PIB boliviano nos últimos anos subiu acima da média dos outros países sul-americanos para um país pobre, uma redistribuição de renda legal para os indígenas principalmente, mas isso atingiu as elites. E a vaidade dele querer ser novamente presidente sucumbiu Evo Morales. E Bolsonaro mostrou a grandeza dele, porque hoje, se não fosse Bolsonaro, Evo Morales estaria preso, porque quando o avião saiu fugido de Cochabamba, um avião da Força Aérea Mexicana, ele parou no Paraguai. Não podia parar na Bolívia, não podia parar no Peru, Equador, lugar nenhum. E pediu para as autoridades brasileiras abastecer no Brasil. Bolsonaro foi consultado naquela hora e deu a mão dele, pode, porque ele teve na posse de Bolsonaro, mostrou grandeza também, Evo Morales. Depois o avião saiu dali, já tinha autorização de passar pelo Peru e teve que entrar pelo Pacífico, curvar a Colômbia. Olha só, a Colômbia, que cretinice esses colombianos, que se abasteceram até agora da cocaína. O boliviano não deixava o Evo Morales passar, aí ele foi para o México, dona Magda. E acho que não volta mais à política, mas vai ser lembrado como talvez um visionário, um Robin Hood que enfrentou as elites na Bolívia. Deixa eu te perguntar, tu acha que ele não vai querer, mas ele disse que gostaria. Ele gostaria, mas agora a OEA já reconheceu o governo da nova senadora. Acho que é morrer atirando, né, Chicão? Eu acho que ele saiu com dignidade, porque ele não quis uma revolução. Ele poderia ter ficado e ter resistido. Então, quem fala mal de Evo Morales, tudo bem, ele é esquerdista, ele é amigo de Maduro, de Fidel Castro, todos os esquerdistas têm que ser amigo deles, mas ele não é um esquerdista simpático, é um cara legal. Mas acontece que foram as Forças Armadas que sugeriram para ele que se mandasse, não foi assim. Mas com uma pressão da direita, porque ele queria uma nova, mexer na Constituição, porque esse foi o erro dele que eu falei, dona Magda. Ele se apegou muito ao poder. Ficou 16 anos. Foi o cara que ficou mais tempo no poder na América do Sul. Democraticamente. Queres conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. E aí tu conhece. Dona Magda, eu não sei se alguém quer falar em relação ao Chicão, porque a minha sequência... Eu sei que é isso. Mas alguém pode querer falar sobre isso. Eu não queria quebrar a bancada. Porque eu vou passar para quem lhe sucedeu. Tá, então... para que nós tenhamos uma sequência, então. Tá, mas a minha continuar. manchete é exatamente quem é Janina Áñez.
Dona Ana me ensinou, ficou me dizendo como é que era a pronúncia ali. Acho que Quanto tempo tu levou a pronunciar? Uns 15 minutos para acertar o Anhis. Para acertar o Anhis não é fácil, Dona Maria. O Anhis saiu meio assim. Mas ela saiu dizendo: assumo imediato a presidente e me comprometo a tomar todas as medidas necessárias para pacificar o país. Assim chegou esta senhora de 52 anos, uma advogada, que chegou no Senado com a Bíblia na mão. Lá entrou, sentou e tomou posse. Era apresentadora de TV? Sim, isso. Vamos chegar lá, vamos chegar no histórico dela. Chegou com a Bíblia na mão e se apresentou dizendo que irá pacificar o país. Ela tem uma longa história, ela começou em 2006, a doutora Roberta já nos adiantou aqui, ela era apresentadora de TV e em 2006 ela foi ser uma constituinte. Para quem não é familiarizado, constituintes são aqueles que são eleitos para fazer a nova Constituição. Então, em 2006, ela foi eleita constituinte. Em 2009 e 2010, ela teve o primeiro mandato para senadora, então virou senadora e foi reeleita em 2015. Em 2015 que ela começou a se tornar um expoente, porque ela assumiu, Chicão, ela começou a contraditar exatamente o Evo Morales, exatamente aí, porque já começou a lutar contra a não reeleição dele, foi essa a participação dela. Então, a partir de 2015, ela já reeleita senadora, ela atingiu uma posição de destaque lá. Tem um marido que é conservador político na Colômbia, né? Então eles não sei como é que faz esse amor deles aí, mas um na Colômbia. O amor à distância. E o amor à distância. É o segredo para durar uma relação. Esse não semana é o máximo. Esse não briga. Mas o que ela está prometendo, isso é o mais importante e o mais difícil, pelo que a gente viu que é o mais difícil, ela está prometendo só reorganizar e já marcar eleições no país para fazer a pacificação do país. Falando... Eu ia atravessar a Viamão, depois eu atravesso. Ninguém mais vai falar sobre isso agora? Só porque... Fala, o Vitorino, que a Ana já falou 2 vezes. Não, eu apenas vou dizer que eu discordo do Chicão, da opinião dele em relação ao Evo Morales. Eu não acho que o Evo Morales seja anjinho, simpatiquinho, queridinho, coisa nenhuma. Esse cidadão fez uma revolução bolivariana na Bolívia, acabou com as finanças da Bolívia, transformou a Bolívia num paiseco que ainda não está no estado da Venezuela, mas está muito perto, daí a revolta da população. Em 2016 ele fez uma consulta popular para ver se as pessoas aceitariam que ele se candidatasse a uma reeleição. 76% votaram não e mesmo assim ele contrariou. Tentou fraudar descaradamente a eleição, ficou absolutamente evidente para os observadores da OEA e para a imprensa, quem acompanhou viu que houve uma fraude grosseira, a ponto inclusive da justiça boliviana decretar a prisão imediata da presidente do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia. Então, assim, o Evo Morales está longe de ser anjinho. Logo vai aparecer corrupção, propina, isso tudo, porque ele se mandou para o México, vai para o exílio na Riviera Mexicana, da onde o Chicão gosta. Ele vai, só ver o PIB boliviano. Ele vai se exilar lá e vai viver nababescamente, porque certamente esses caras que ficam 10, 12, 14, 20 anos no poder, se a coisa que eles não saem é pobres. Então, ele foi, digamos assim, recebeu a proposta do Exército que disse para ele o seguinte: o Exército não derrubou, apenas disse: se ficar constatada a fraude, nós não vamos apoiá-lo, presidente. E ele sabia que as ruas iam pegar fogo e que o povo ia invadir o palácio em La Paz. Então, assim, ele pode ser o que for, mas não é burro, sabe? Que todas as forças estavam contra ele. Se retirou do país. Não teve nenhum tiro, não teve nenhuma ameaça, nenhum tanque na rua. O Exército reconheceu a vice-presidente do Congresso boliviano como, pela Constituição, a atual presidente, com a responsabilidade de, em 90 dias, convocar eleições.
Então, assim, eu vi uma mudança absolutamente democrática na Bolívia. Eu vou ter que discordar bastante. Não, discorda, porque depois da eleição, depois da divulgação do resultado, o povo foi às ruas, ele começou a protestar de maneira muito intensa, aliás, queimando os locais onde foram feitas as eleições, onde estariam as urnas que supostamente teriam sido fraudadas, foram contra o patrimônio público, afirmando que não sairiam das ruas enquanto o processo não fosse revisto, e o exército começou a entrar em conflito com algumas mortes, e o exército se manifestou justamente dessa forma. Como o Evo Morales não estava dando subsídios suficientes para dizer, não, foi tudo certo, mostrar os relatórios, mostrar o que de fato aconteceu, e o exército já estava conversando então com a direita, que logo depois da queda do Evo, quando ele deu a seu pronunciamento na televisão, acompanhado dos seus parceiros que também renunciaram, porque não foi a primeira opção a Janine, ela acabou sendo porque o seu vice também do Evo, ele pediu para sair, o da Câmara, o do Senado, foi assim, mais de 36 parlamentares que estariam, então, relacionados a uma linha sucessória, 3 diretos. Então, acabou nas mãos da Janine, que agora assume o poder com o mesmo discurso, porque logo depois que o Evo pediu sua renúncia, entraram com uma bíblia, fizeram uma transmissão ao vivo no Palácio, dizendo justamente que agora ia ser diferente, que até queimaram símbolos da cultura indígena boliviana, que agora se está falando bastante dessa situação, desses conflitos, porque a principal pauta do Evo é que ele era o primeiro, então, presidente indígena do país. Mas tinha um motivo para a revolta. Deixa eu só colocar aqui, de que acho que não houve entendimento do que eu disse. Com a saída do Evo, não houve nenhuma manifestação na rua, não houve nenhum quebra-quebra. O país queria que ele fosse embora, que ele fosse deposto. Eu não falei antes. Exatamente, a única discordância tinha um motivo. Tinha um motivo real. As pessoas não aceitaram a reeleição dele. Exatamente. Ele quis se perpetuar no poder e a população não aceitou. A minha única discordância é porque eu não vou discordar de opinião, eu quero discordar de fatos. É que a situação econômica da Bolívia não é o que disse as condições é que melhorou a condição do povo, melhorou o PIB do povo, a desigualdade social, se tu tiver os dados para fazer. Porque isso são dados. Isso não é opinião. Ou os dados ou estão certos um outro, ou os dados estão outros. Eu quero deixar, então, a minha opinião nesse aspecto. Eu sou completamente contra o Evo Morales. Concordo com o Gustavo nesse aspecto. Ele é realmente um líder revolucionário que não faz bem para o povo, mas economicamente, tanto é que o povo queria destituí-lo. E ele manipulou as eleições e tentou se manter ali. O fato é que a economia da Bolívia, desde que ele entrou no governo, realmente cresceu muito. A Bolívia cresce já há 6 anos, em média 5% ao ano. E segundo os dados do FMI, até outubro desse ano, o crescimento do PIB já está em 4%. Por quê? Porque ele se focou em óleo e gás, que é uma commodity que teve uma onda de crescimento muito grande desde 2008. Coisa que não vai se manter a longo tempo. Então, a forma como a Bolívia cresce, no meu ponto de vista, está equivocado. Mas ela está muito bem economicamente. Agora, ela cresce muito. E só é um mais país um aspecto, na questão em xisto e lítio também. Isso. E eles têm um baixo desemprego nesse sentido. Não é um emprego de qualidade, mas eles realmente têm emprego. É que a gente também está fazendo essa análise sob a ótica da nossa cultura brasileira. Isso aí, né? Uma comparação. Porque a gente tem muito essa coisa do rouba, mas faz. Né, do estupra, mas não mata, né, que até virou uma expressão popular. Então, tem aquela coisa também, a população deixou claro que assim, mas o PIB, dane-se, nós não queremos mais esse cocaleiro aí ocupando essa cadeira. Mas e aí então, mas ele fez também, não importa, não queremos mais associar a imagem do nosso povo a desse guerrilheiro bolivariano. Mas ele fez também, não importa, é isso, nós estamos acostumados, o brasileiro tem muito essa cultura do, mas ele me deu as telhas da minha casa, mas o cara está envolvido no escândalo, mas vou votar no cara, o cara conseguiu lá a cesta básica que eu estava precisando. O asfalto para minha rua. Magda, uma coisa só para atravessar o Marconi, o Evo Morales tem uma característica diferente de Chaves, dos outros, ele não fez um golpe para subir. Ele não quis criar ele apenas uma revolução. A eleição. O início dele ele ganhou nas urnas. Mas é a analogia que eu faço desses governos totalitários, eu faço analogia com casamento abusivo, por exemplo. O cidadão que bate numa mulher, que tem por hábito ter esse controle, ele não chega se apresentando dizendo, oi, prazer, meu nome é João, eu sou engenheiro e eu bato em mulheres.
Ele chega sedutor, ele chega encantador e ele conquista a confiança. Esses governos totalitários fazem a mesma coisa, o discurso é igual. Eu vou te dar o que nenhum outro te deu até agora. Você está precisando desse, você foi esquecido. Como tu sabe bem disso, né? Tá sabendo muito. Eu tô achando ele muito bem. Eu quero dar voz só um minutinho. É que a gente, vocês vão continuar falando, mas é que a gente pede para as pessoas participarem e eu tenho que ler. Deu saudações a Magda Beatriz e ao Vitorino pelo Prêmio Prez, enfim, que nós merecemos, enfim. Com relação à manchete do Chicão, que é o assunto que vocês estão tratando, penso que o grande legado da sociedade está sendo deixado pelo povo boliviano, que não se rendeu a um ditador e não se deixou esmorecer e lutou que a democracia seja efetivada naquele país. É o exemplo a ser seguido, quando o governante extrapola suas funções ou mantém-se no poder por um tempo sem fim. A população do país deve organizar-se para transformar a situação. E estas são palavras de Regina Saldanha, abre aspas. A alternância no poder é a expressão da democracia. A variação regular de pessoas e de partidos no preenchimento de cargos públicos, eletivos e comissionados é profícua para os regimes democráticos. Mas o Evo Morales está mais para o Mujica que para Maduro. Ele é uma figura meio paternalista, diferente. Ele não foi um guerrilheiro, nunca. Eu tirei a palavra do Vitorino. Tá, então deixa eu colocar algumas coisas aqui. E depois eu também, se puder, eu gostaria de falar. Pode. Tá, assim, pelo que vocês falaram, então a Bolívia é o paraíso, né? Não. Longe disso. Não, peraí. Todo mundo falou, agora eu vou falar. Eu não falei. Deixa o Mário falar. Então o senhor fala. Fala no ar, depois tu fala. Eu vou falar um minuto. As pessoas esquecem, Vitorino, com muita facilidade, que o senhor Evo Morales expropriou 2 refinarias da Petrobras, 60 bilhões de dólares, nunca pagou. Isso. Na época dos governos do PT. Eu estou falando bobagem ou estou falando a verdade? É verdade. 26 empresas estrangeiras foram expropriadas pelo governo do Evo Morales. Dentre as quais a Petrobras. 12 bilhões de dólares é o que fatura a Bolívia com a venda de cocaína para o exterior. Esse é o grande produto da melhora das condições dos deles. Mas não interessa, a cultura é negativa. O Brasil não usar vende cocaína. Mas galinha... Mas que cocaína com galinha? Que comparação? Mas cada um então tem a não sua se cultura. pode esquecer o que esse cidadão fez. É um mentiroso, ele roubou as eleições, ele quis se perpetuar no poder, ele é um ditador bolivariano. Não trouxe absolutamente nada. Saiu corrido, varrido, porque não valia nada. Porque veio na posse do Bolsonaro. Mas qual é o problema? Por favor. Você tá errado. Mas é a minha opinião. Que veio dos militares quebrada. Tá, o Vitorino a gente interrompeu 2 vezes. Falei 1 minuto. Assim, Ótimo, tu é perfeito. Pelo que vocês falaram aqui, inclusive a Roberta, que sempre aborda assuntos de economia, a Bolívia é uma maravilha. Né? Cresce 4% ao ano. Teve a população pobre, de repente ganhou dinheiro, coisa e tal. A estratégia da esquerda bolivariana é a mentira. A Bolívia não aceita auditoria de espécie alguma nas contas do país. O que quer dizer que os números que são divulgados pelo próprio governo boliviano a seu bel prazer. O Brasil, por exemplo, segundo os números que eram divulgados, cresceu. Teve um ministro do Trabalho aí que todo mês divulgava nota dizendo que foram criados tantos mil empregos. Carlos Lupe. O Lupe. Eu me dei o trabalho, às vezes, de somar e descobri que em 2 anos ele empregou toda a América Latina, de tanto emprego que produziu. Então, assim, uma das características dos governos bolivarianos, sejam totalitários ou não, o do Evo Morales não era tão totalitário. Ele foi eleito sempre pelo voto. Assim como foi derrotado pelo voto e não aceitou e não queria sair. Mas a mentira faz parte dessa estratégia. Então, nenhum país que cresce 4, 5% ao ano do PIB durante 10, 12 anos se classifica como um país pobre. E pela Organização dos Estados Americanos, a Bolívia é um dos, se não o país mais pobre da América do Sul. Então, assim, números são muito fáceis quando não interpretados, simplesmente jogados. A Bolívia tem um déficit de conta corrente de mais de R$1 bilhão, $1 bilhão por ano. Um país pequeno, uma economia que é do tamanho da do Paraná. Então, dizer que o Evo Morales era um bom presidente, era simpático, era queridinho, eu quero aqui deixar bem claro.
Eu não concordo, acho que ele foi embora, ele fugiu e aguardem, porque a hora que forem auditar as contas da Bolívia, vai aparecer muita coisa, inclusive... Eu quero mudar completamente de assunto, quero contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, mas que mais do que nunca nessa época do ano é importante. Você sabia que a Pelucem é pioneira no estado em depilação? Depilação segura e rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelucem trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. O sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva, possui cabines individualizadas com depilação feminina, mas também tem depilação masculina. E, além disso, também executa a depilação egípcia, que é aquela que faz uso de uma linha. E ainda trabalha com o design de sobrancelhas, que é a febre do momento. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem na tela ou aquele que você preferir, né? Você pode querer também ir direto em um dos 3 endereços. O que está esperando? Pelucem tem na Nilo Peçanha, Getúlio Vargas e Venceslau Escobar. Não é por falta de endereço nem de tempo, porque leva 15 minutos que você vai deixar de ficar bonita. Carla, Magda, fala. Não, é só porque o Vitorino falava que depois não teve nenhuma consequência, não teve nenhum protesto. Na realidade, claro, o Evo Morales tinha muita popularidade, ele elegeu em diversas cidades, prefeituras, etc, etc. E o que foi concordado por algumas linhas de oposição foi que todos aqueles que tenham ligação direta, são do mesmo partido, deveriam fazer uma caminhada da vergonha. Eu não sei se vocês viram as imagens que, inclusive, uma prefeita, ela teve a sua cabeça raspada, ela teve tinta jogada sobre o corpo dela, ela foi obrigada a passar nas ruas falando discursos e etc, que tem a ver com o que o grupo que fez essas ações então pedia, e ela disse que preferia morrer a seguir o dogma que eles estavam propondo, para que ela era contra tudo que ela acreditava. Então teve sim consequências, porque não foi tão fácil. Quando a gente fala, vem uma nova onda, vem uma nova ideia, claro, de um país desgastado, de uma situação complicada, o discurso do outro sempre vai ser dar o que lhe falta. Vai resolver todos os seus problemas, tudo vai ficar melhor, mas depois, com o tempo, foi o discurso do Evo, é o discurso da sua atual oposição, que virou situação no seu país, mas todo mundo tem esse discurso. O político promete aquilo que o povo não tem, porque é assim que ele se elege. Carla Krieger. Muito bem, o Chicão Tofani disse que não dá para comparar Evo Morales com Maduro, e a minha notícia se refere exatamente à Venezuela, mais especificamente à embaixada da Venezuela em Brasília. Porque hoje começou o encontro dos BRICS, eu sei que é o assunto da Roberta, mas esse fato roubou, na verdade, a cena em Brasília. Cerca de 5 da manhã, alguns manifestantes, enfim, porque eu vou contar a história para vocês, não sei bem como colocar, mas apoiadores do Guaidó entraram na embaixada. Invadiram a embaixada. Segundo o Maduro, invadiram. Segundo a embaixadora reconhecida pelo Brasil da Venezuela, não invadiram e sim entraram porque funcionários abriram as portas. Então, cada um diz uma coisa diferente. Mas a ideia é essa. 5 da manhã, então, algumas pessoas entraram, que são apoiadores do Guaidó, entraram na embaixada da Venezuela. E os que apoiam o Maduro, então, sabendo de tudo isso, foram até a embaixada, frente da embaixada, e começaram também aí um grande tumulto. Aí tiveram, claro, policiais e tudo. Aquele homem que não pode entrar e não respeita a polícia. A polícia não quer botar a mão forte. Aí o gás de pimenta, eles tiveram que intervir com algumas coisas para conseguir realmente controlar. E essas pessoas, então, cerca de 14 pessoas entraram dentro da embaixada e lá ficaram durante 12 horas. No final de tarde, saíram da embaixada, conseguiram, né, sair da embaixada e tudo mais, tudo tranquilo pela porta dos fundos. O presidente Bolsonaro disse que não tem nada a ver com isso, porque no meio da tarde as pessoas já estavam dizendo que tinha sido o Bolsonaro incentivado tudo isso, essa invasão. Ele disse que não. A gente precisa deixar bem claro que em 2016, desde 2016, quando aconteceu o impeachment da Dilma, não se tem um embaixador da Venezuela aqui no Brasil, um diplomata, porque o presidente da Venezuela, Maduro,
pediu para que ele retornasse, o Alberto Castelar, que era o diplomata, mas a Venezuela é composta por funcionários indicados pelo Maduro. E aqui a gente tem o tweet do presidente Jair Bolsonaro, que publicou isso também no seu Facebook, dizendo, diante dos eventos ocorridos na Embaixada da Venezuela, repudiamos a interferência de atores externos. Estamos tomando as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência em conformidade com a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. E foi isso mesmo que aconteceu. Até o final de tarde, ninguém estava mais lá dentro, as pessoas foram retiradas e tudo tranquilamente. Mas como voltando à história, então em 2016 o embaixador saiu. E depois, quando teve a questão do Maduro e do autoproclamado Juan Guaidó presidente, o Brasil reconhecendo o Guaidó como presidente, veio até o Brasil, indicado por Guaidó, Maria Tereza Bellandria, que é a reconhecida pelo Brasil como a embaixadora da Venezuela, pois ela atua hoje, trabalha em um hotel improvisado, um escritório, e ela disse desde o início da manhã, não aconteceu uma invasão. Alguns funcionários de dentro da embaixada da Venezuela no Brasil abriram as portas para essas pessoas que são apoiadores do Guaidó, porque não querem mais o Maduro. Então essa é a situação. De um lado, o Maduro diz que o Brasil não preservou como deveria ter preservado a embaixada e que houve uma invasão, e de um outro lado se tem uma outra versão dos fatos dizendo que os próprios funcionários da embaixada da Venezuela, da Venezuela no Brasil, em Brasília, realmente não estão de acordo com o Maduro e reconhecem o Guaidó como presidente da República. Só para completar, na frente ali no tumulto daqueles que apoiam o Maduro, eu não sei como é que alguém ainda pode apoiar o Maduro, estava Maria do Rosário, estava Paulo Pimenta, alguns integrantes da CUT, a Maria do Rosário inclusive tentou entrar dentro da embaixada, não foi permitida a entrada dela, então realmente aconteceu um tumulto. Quando eu vi aquilo, eu só não conseguiram não entrar porque não estava o Boulos, devia ter chamado faltou a força do Boulos. Esse é bom de entrar. Agora, vejam vocês, para começar, o Maduro dizer uma besteira dessa é desconhecer, inclusive, o direito internacional. Isso aí. A área da Embaixada da Venezuela é território venezuelano. É isso mesmo. Nenhum soldado brasileiro, policial brasileiro, pode entrar sem autorização do responsável. A lei, a Convenção de Viena é bem clara. Aquela área de terra onde está o imóvel é território venezuelano sobre o qual o Brasil não pode exercer qualquer tipo de força ou de poder sem autorização ou pedido da autoridade. Não houve isso. Aí querem culpar o Bolsonaro, que o Bolsonaro não se meteu. Ele não pode se meter. Ele não pode se meter. A lei é clara. Mas eu não entendo. Uma hora o Bolsonaro não serve pra nada, é tudo contra. Agora, quando querem pra incomodar, querem que ele interceda. Mas ele não pode. Claro, eu tô dizendo, mas é pra incomodar o cara. Pedido pra interceder, o cara não fez. Não é que o Maduro não saiba. O Maduro sabe disso. O problema é que a gente vive hoje um período de guerra de narrativas. Então não importa, o livro 1984 nunca foi tão atual, quando você tem aí o Miniver, né, o Ministério da Verdade, George Orwell, e tem uma frase de um senador americano já falecido, que eu não me lembro o nome dele exatamente, mas ele dizia o seguinte: você pode ter o direito à sua própria opinião, mas você jamais terá direito aos seus próprios fatos. E o que a gente está vivendo hoje é isso, só essa questão do invadiu, não invadiu. Porque isso é simples, cara. Ou invadiu ou não invadiu. Sim, exatamente. Não tem meia invasão. Uma narrativa nem meia gravidez. Uma narrativa que está toda construída da invasão. Mas assim, por outro lado, você tem uma toda construída da invasão. Resolve o problema lá dentro. Um belo exemplo de o que vale a narrativa. Nós tivemos há pouco um exemplo aqui, que há dados públicos oficiais, tu diz que eles são mentira, basta dizer. Então, o que eu quiser dizer que o dado é mentira, fica em conteste. O que há é uma convenção que vigora no mundo, de que a embaixada, como disse o Vitorino, a embaixada ela é inviolável e cabe ao país em que ela está lhe dar garantias. Essa é a regra. É por isso que se quis saber do governo brasileiro uma manifestação oficial sobre o que estava acontecendo. Porque vai na Argentina, se acontecer alguma coisa com a embaixada brasileira na Argentina, nós vamos cobrar do governo argentino uma solução. É nesse sentido. Me parece, mas não do portão para dentro.
Não, do portão, mas eu te dei razão. Por isso que eu fiz a preliminar. Então, assim, dentro da embaixada é como se fosse o país. Dentro da embaixada é como se fosse o país. A garantia da circunferência, que é do país onde ela está circunscrita. Eu só gostaria, já que foi citado, que o Ruschel trouxe, o que eu trouxe dos dados que vem do FMI sobre a Bolívia, é importante deixar muito claro que essa posição que o Gustavo nos trouxe é impecável. Por quê? Sabe quanto cresce a China, que é a segunda maior economia no mundo? 6% ao ano. Então, de fato, há uma falta de lógica entre o que eles apontam, e por isso que eu disse que há um emprego, um quase pleno emprego, mas de baixa qualidade. As pessoas ganham pouco, mas estão trabalhando. Então, a posição que o Gustavo trouxe, eu achei mas é diferente do que a gente está falando agora. Sim, não, é que o... Não, é só para o telespectador entender. Eu só quero fazer... É porque quando o Ruschel veio tratar, ele estava citando, dizendo... Tu fez uma introdução do teu depoimento... Os dados são públicos. Os dados são públicos. Que não é, mas tu pode são supor dados... o que tu quiser, como disse o Marconi. É uma narrativa, tu pega a narrativa que tu quiseres. O que eu me ative Não importa o fato, importa a versão. Não importa o fato, o que importa é a versão. Eu quero colocar só, porque o público tem que entender, né, que a gente não vai achar que o que está acontecendo na Bolívia é uma economia incrível, apesar desses dados. Nesse ponto. Mas a Bolívia, ela renasceu da cinza. Ela era governada por Hugo Banzer, Carlos Mesa. Aqueles militares destruíram tanto a Bolívia. A Bolívia é o país que tinha que ter pena. Ele pediu 20 quilômetros de terra para o Peru, compraria para ter uma saída para o mar, foi negada. Tudo foi negado para a Bolívia. Evo Morales conseguiu dar um up na Bolívia, pelo menos. E esse PIB é real. Até na Guerra do Chaco foi tomada uma parte muito grande pelo Paraguai do território. Você lembra da Guerra do Chaco? Eu morri para ver o Chicão bolivariano. Mas não é bolivariano, eu tô falando de uma coisa histórica. Morri para ver o Chicão então tu não pode bolivariano. dizer nada histórico. Então agora eu sou bolivariano. Se eu vou dizer que Xangai é a cidade mais moderna do planeta, as pessoas de Xangai não usam dinheiro, usam celular. E Xangai o que é? Comunista total, tem que reconhecer isso. Tá, deixa eu agora mudar completamente o assunto. Isso, cadê a opinião dele? Ele acha assim, ele veio assim. Um puxão de orelhas no Marconi. A vida não é só o Eugênio Carlos que fica te chamando de mito, não é bem assim. Sugar boy. Presta atenção. Sugar, tá bom? Sugar, presta atenção. Boa noite, bancada. Adoro os debates de alto nível que vocês propiciam para a sua audiência. São muito elucidativos. Admiro Marne por sua plural cultura. A entrada do Marconi na bancada ganhou robustez e profundidade. Porém... Sempre tem um porém. Não precisa começar a abanar o rabinho que não vai dar. Assim, ó. Tô atento. Porém, me admira muito jornalista de alto nível, como o Rafael. Eu acho que só a tua mãe chama de Rafael, né? De telespectador. E quando deu quando tu fez coisa errada. Demonstrar tanta insensibilidade quando de maneira pejorativa se refere a pessoas simplórias ou de baixa renda como... O Zé da borracharia, o Zé da esquina, presta atenção. Para quem se chama José como eu, se sente bastante menosprezado e diminuído. Rafael, tu pode mais, cara, muito mais. Muda esse teu mindset. Tu não tá falando com qualquer, hein? Zé do e-mail, não fica. Presta atenção, um abraço a todos, inclusive ao Rafael da bancada. Agora ele fez uma ironia. O Rafael da bancada. Obrigado, assinado professor José Albuquerque da Borussia. Mas José é o nome dele. Osório. É por isso. Tá bom. Suspiro, não gostei. Ele fica triste. Fica magoado. Não, pelo contrário. Não, ele, o seu José, mas ele usou de humor, enfim, para chamar a sua atenção. Zé, eu sou responsável pelo Claro que foi. Eu sou responsável pelo que eu digo, seu Zé, não pelo que o senhor propõe a entender. Seu Zé, não é seu Zé, é seu José. O cara acabou. É o Zé da Borussia. É o Zé da Borussia. Eles gostam de jubilar. Eu tenho o nome mais bonito da bancada e não pego no pé dos outros. Eu sou nome de óculos, sou nome de camisa. Pode ser o Rafael da borracharia? Não chamo o cara de Zé. Pode ser o Rafa. Pode ser o Rafa da borracharia? Pode. Até o Rafael. Não, vamos aqui, atenção. Um assunto só. Qual se termina o teu? Não chamo ninguém de Zé. Eu chamo de José ou Giuseppe. Que a nobreza está no meu sangue. Ou
nada a ver, é isso? Nada a Não ver, chama de certo, chama de nada a ver. CPF, nada a ver. Aí quando o cara não existe. Isso. Agora vocês aqui o Marconi perguntou se podia ser o Rafael da borracharia ou o Rafa da borracharia. Isso, se tu botar assim, tá. Até um Rafael se ofender. Daí muda. Até o Rafael se ofender, tu muda. Eu chamo de outras coisas, mas o horário não permite. Parou. Vamos com o teu comentário que assim tu fica ocupado. Vamos. Inclusive, prometo sensibilidade agora. Não bota zero da borracharia nem nada. Trata-se de uma... Não, senão a família Badanha vai se... Daqui a pouco a Associação Nacional dos Badanhas vai... Seu José, nós estamos brincando. Tá? Não, eu não, eu tô falando Nem sério. o diabo do carregue, senão o inferno vai nos processar. Pois bem, trata-se de uma situação bem complicada até para os amigos aqui que são da área do direito, porque o que acontece? Uma advogada agora pode sofrer punições severas, inclusive até perder o seu registro na OAB, depois de usar as redes sociais. Eu estou falando que precisa... Deixa eu só te comentar contigo. Foi na segunda-feira nós recebemos uma nota de repúdio da OAB a essa advogada. Exatamente. Pois muito bem. Tá, então... Só que tu falou em OAB, eu quero... Não, porque a coisa vai além. Agora pode ficar pesado para ela. E, na verdade, acredito até muito justo. Porque o que acontece? O STF tomou aquela decisão, né, de soltar aí o chefão da quadrilha, né, o senhor Luiz Inácio, e a Cláudia Teixeira Gomes, essa advogada, ela fez uma postagem no Facebook que aí cruzou todas as linhas, né? Ela cruzou todas as linhas. Verdade. A postagem é o seguinte, abre aspas: que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Não fui eu que disse, viu? Foi a advogada, foi essa senhora aí. Sim, após a repercussão negativa, né, como todo machão de Facebook, deletou a postagem e apagou o seu perfil. O presidente da seccional do Rio Grande do Sul, da OAB, o senhor Ricardo Breyer, exigiu a adoção de imediatas providências para o Tribunal de Ética e Disciplina da entidade, que instaurou, então, um processo ético disciplinar. O senhor Breyer destacou que a declaração da advogada, segundo as suas palavras, também abre aspas, demonstra clara incitação à violência e que vai na contramão da postura exigida a um profissional representante da cidadania. E seguiu, né, na sua manifestação, ele citou outras matérias publicadas, tem cópias anexadas, né, porque você apagar na internet, depois que você jogou na internet, né, é de uma inocência você achar que deletei, excluí. Nossa, agora ninguém me acha. Agora ninguém vai me achar. Tô livre. Pra baixo do tapete. Pois é, então, assim, ele segue dizendo que, salvo o melhor juízo, não é compatível com a advocacia, que exige uma conduta alicerçada na ética e no respeito a preceitos fundamentais como a moralidade e a paz social, inclusive na esfera pessoal. Esse processo disciplinar tem agora até 6 meses para ser concluído e pode, então, resultar em penas brandas, como uma advertência, ou medidas mais severas, como eu disse, como a suspensão de no máximo 1 ano e até a cassação do seu registro profissional. A advogada não se manifestou ainda, parte da imprensa tentou contato com ela, não obteve resposta, né? Mas você tem aí mais um caso, e aí você pensa, né, que vai ser o Zé da borracharia que vai fazer uma postagem como essa, mas não, né, você tem uma advogada, né, você tem alguém que você pressupõe aí que tenha, até pelo juramento que é feito, né, no momento da sua graduação, né, de que foge completamente do comportamento social, mas de um advogado parece que tem um peso ainda mais. O Vitorino pode me socorrer aqui também. Há todo um procedimento de julgamento, nem poderia ser diferente, né? De ofício, chama ex ofício, a OAB, ao tomar conhecimento público de uma ação, abre um inquérito que passa pelo Tribunal de Ética. Vitorino foi juiz do Tribunal de Ética, pode dar sua experiência recente lá. Então o Tribunal de Ética vai julgá-lo, depois tem ainda as turmas e depois o Conselho Pleno julga em grau de recurso à matéria. Então ela terá amplo direito à defesa e as penas fossem muito bem. É nessa linha mesmo, advertência e pode terminar até em exclusão. Falar em advertir, eu quero dar uma boa notícia, aliás, uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre que é especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva,
preparada para solucionar casos como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, aquelas pessoas, pacientes, que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito, muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar, algum amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Começa ligando para o número 3061-7373, 3061-7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Seu parente, seu amigo, ajude essa pessoa. Hoje em dia tem solução para quem tem perda auditiva. Roberto, a tua manchete, que foi o BRICS, enfim, que a Carla até citou agora há pouco. Então, Magda, hoje, né, o presidente Bolsonaro, nesta terça-feira, está recebendo a 11ª cúpula dos BRICS, que é um grupo que foi criado em 2006. Na época eram os países que estavam emergentes, que era Rússia, Brasil, Índia e China. Em 2011 foi incluído a África do Sul e passou a se chamar BRICS. Foi então, nessa manhã, chegou já o presidente da China, o Xi Jinping. Putin chegou à tarde, também tem o primeiro-ministro da Índia e também o presidente da África do Sul. Esse encontro dos presidentes acontece também em paralelo um fórum econômico de empresas enfim, investidores, empresários e representantes desses países que ficam discutindo a temática de várias temáticas, do clima, da economia, de saúde. Mas o que foi interessante foi que nesse encontro, antes de iniciar a cúpula, o presidente Bolsonaro encontrou com o presidente da China e ele foi extremamente pragmático, nosso presidente. Ele pautou a conversa com o presidente da China muito na questão econômica. E também nesse encontro paralelo está havendo um protagonismo muito grande do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, porque ele está apresentando o nosso país e todas as oportunidades de negócio. O curioso foi que, como o presidente Bolsonaro agiu num primeiro momento, logo que ele tomou, né, o poder no Brasil, ele logo se aliou muito aos Estados Unidos. E isso foi interessante porque a China tem muito interesse no nosso país. O presidente da China viajou 20 horas para encontrar olho no olho pela segunda vez em poucos meses com o nosso presidente. Por quê? Porque o presidente da China deixou muito claro que ele quer sim investir em infraestrutura, ele quer aumentar a parceria com o Brasil nos setores de óleo, gás, inovação, ciência e tecnologia, economia digital. Hoje, o presidente da China, como o presidente Bolsonaro, eles assinaram 9 tratados e memorandos, justamente na área econômica. O Brasil e a Rússia estão tornando o BRICS um grupo de países não tão pujantes nesses outros grupos que existem. Por quê? Porque enquanto a Índia e enquanto a própria China estourou economicamente nos últimos anos, a Rússia e o Brasil, eles são países que estão muito focados nas commodities e eles não cresceram tanto. Então, é um grupo que não está tão relevante hoje no cenário mundial, mas o importante do dia de hoje foi justamente a percepção de que o governo brasileiro quer sim deixar muito claro que entende a China como seu principal parceiro econômico. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil exportou mais de 51 bilhões de dólares à China, importou 30 bilhões deles, então há um superávit aí de 21 bilhões de dólares. Então a China realmente é extremamente importante para o nosso país, né? E a gente acredita que nesses próximos dias agora vai haver mais novidades nesse setor. Tem um negócio aqui nesse negócio do BRICS que tem que ser debatido e parece que ninguém toca no assunto. O negócio é meio tabu. Tomara que alguém toque no assunto. Assim, é impossível alguém competir com a China hoje. A China não tem legislação social, não tem legislação trabalhista, não tem justiça do trabalho, não tem coisa nenhuma, salário mínimo, não tem. A China, ela tem uma mão de obra barata
para os padrões ocidentais, quase escrava, e virou a fábrica do mundo. Todo mundo foi montar fábrica na China. Todo mundo tem negócios na China, porque lá é barato fabricar. Essa é a revolta do presidente Donald Trump. Ele entende que grande parte das empresas americanas são dezenas de empresas americanas que foram montar fábrica na China. O problema dele é pontual, então. Sim, o problema é pontual. Não é uma guerra comercial sem motivo. Não, é porque eu compro muito de você, você compra muito de mim. Não, ele está preocupado com o processo de esvaziamento da economia americana, porque os chineses também têm dificuldades de cumprir obrigações com royalties. Eles fabricam, copiam e estão conversados. E o mundo que vai reclamar para o bispo. Então, assim, essa é uma dificuldade que tem. E o Brasil está meio marisco entre rochedos. Porque o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China, e o segundo parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. Então, o Brasil está do tipo assim, sabe, não respira fundo para não fazer uma Edson Oi Mendonça. Acendendo uma vela para cada santo. Olha, respira fundo para não fazer uma eu quero trazer uma informação aqui, que até foi notícia no nosso Jornal da Pampa. Pela primeira vez, se eu falasse uma pesquisa do IBGE, pela primeira vez, a população que se declara de cor preta ou parda passou a representar mais da metade. O número exato é de 50,3% dos estudantes de ensino superior da rede pública. Isso tudo de acordo com essa pesquisa que tem o título de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça. Brasil. Ela foi divulgada nesta quarta-feira mesmo, né? E a pesquisadora Luanda Botelho, que é pesquisadora do IBGE, disse o seguinte: com a democratização do acesso ao ensino superior e também com mais jovens se declarando de cor preta ou parda, atingiu-se pela primeira vez essa proporção de mais da metade. A pesquisa mostra melhoras em geral na educação, mas existe ainda uma desigualdade muito grande. Tá, mas o que ela chama de democratização? Por que ela chama de democratização? Sempre foi democrático o acesso à universidade. O que se criou foi cotas, que criou facilidades. Então, assim, eu tenho dúvidas em relação a esses dados. Mas as pessoas não se declararam. Primeiro e a melhora na educação também é uma questão eu estou para ver a melhor na educação. Que melhora na educação? Não, é que a democratização é que o acesso. Não, e a gente fala que o próprio IBGE liberou uma pesquisa dizendo que as pessoas mais pobres são pessoas negras e são pessoas que às vezes têm que largar o ensino fundamental para possibilitar uma renda, ou até mesmo tem que ter um emprego e estudam à noite porque precisam complementar a renda de casa. Então, acho que você competir, eu passei por essa realidade, não digo a realidade do privilegiado. Um pai que pode dar todo o tempo para mim estudar, pode pagar um cursinho, eu posso ficar 2, 3 anos num cursinho, sentando a bunda só estudando e fazendo, querendo ou não, teste em cima de uma coisa, eu vou estar super preparado, ao contrário de alguém que vai fazer 2 turnos no trabalho e ainda vai precisar trabalhar, e ainda vai fazer um EJA de noite e vai ter que fazer a mesma prova que eu. Eu quero só fazer uma observação, até porque você pode ler essa notícia na íntegra. Nós temos muitos veículos de comunicação e não foi no Jornal da Pampa, está no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, onde você fica bem informado de tudo que acontece e não paga absolutamente nada. Você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e fica com informação. Dona Magda, isso, Mário, eu tenho certeza que ia falar sobre isso. A verdade é a seguinte, né? O grande problema é que as mesmas pessoas formadas, na hora de receber, negros ou pardos, mesmo na hora de receber o seu salário, a diferença é muito grande para aquele que estuda e que vai, branco, que vai disputar o mercado de trabalho. Eu estava vendo uma peça que está sendo exibida no Rio de Janeiro, não sei se vem para Porto Alegre, estrelada pelo grande Antônio Pitanga, que é um grande ator, pai da Camila Pitanga, a respeito da diáspora africana. É fantástico. Porque as pessoas que saíram dos diversos países da África, que foram vendidos no mercado de escravos de Salvador, no Rio de Janeiro, ali no Valongo, no cais do Valongo, ali no Rio de Janeiro, essas pessoas não sabem qual é a sua origem. E o importante de tudo isso é resgatar, que os povos africanos, que os negros, os afro-brasileiros, possam resgatar.
através dessa dispersão. Diáspora significa dispersão dos povos, como por exemplo o povo judeu, que se dispersou no mundo inteiro. Então existe a diáspora africana, justamente dessas pessoas que foram trazidas dos seus países para os Estados Unidos, para o Brasil, etc., e que um dia quiseram voltar, que querem conhecer quem foram os seus antepassados, mas não sabem nem o país, da onde vieram. Eu achei, já te cedo a palavra, eu achei tão fantástico essa ideia do Antônio Pitanga, que eu estou me referindo a isso, porque é importante que a pessoa conheça a sua origem, como uma filha querer conhecer o pai, conhecer o avô. E outra coisa mais importante que eu vi, que dentro de todo esse contexto, um avô conversando com o neto. Uma avó conversando com ela, esse é o único momento em que se dá continuidade à origem, à história de cada povo. Eu achei formidável a ideia do Pitanga. Eu fico feliz em saber que os negros estão tendo acesso à universidade, mas eu acho que esse caso precisava ser pensado antes, porque eu fico feliz por um lado e preocupada por outro, porque a questão da qualidade do ensino é uma coisa que me preocupa. A gente sabe que no momento que a gente abre cotas, essas pessoas vêm despreparadas para determinadas faculdades, e nessas faculdades não conseguem dar conta da faculdade. Então eu acredito que as políticas públicas deveriam ser feitas antes do ensino superior e sim desde o ensino de base. Fundamental. Sabe o que é, Carla? É que esses números, na minha opinião, eles têm um componente que não dá para evitar, que é o do oportunismo. Quando começou a se criar cotas para os negros... Pardos e negros. Pardos e negros. Quando começou a se criar cota, essas declarações aumentaram de forma absoluta. Então, assim, eu tenho inclusive dúvidas sobre definição, né? Afinal de contas, o filho de uma branca com um negro ou o filho de um branco com uma negra, o que ele é? Entendeu? Então, nós temos muita dificuldade. Sim, mas o problema todo dessas cotas é essa. Não, também que muita gente que não era nem isso nem aquilo, que conseguiu entrar por cota. Aí se for o filho de um pardo com uma branca, ou uma parda com um branco. Que fraudado. Entendeu? Isso, então, assim, é um fio muito tênue. Eu sou absolutamente contra a cota racial, sou favorável à cota social. Cota social. Pobre, eu não quero saber que cor tem. Se é pobre, tem que ter acesso privilegiado, sim, à universidade pública, às escolas públicas. Por isso que tem cotas para escolas públicas. Sim, mas a cota para pessoas pobre. Com salário mínimo. Cota para pobre. Cota para pobre. Cota racial, para mim, é uma forma de preconceito. E acaba alimentando o preconceito depois, porque o sujeito pode ser o melhor aluno, mas ele é negro. Ele pode ser o melhor aluno de medicina. Aí ele sai com o diploma na mão. O que vão dizer para ele? Esse entrou por causa de cota. Mas ele passa pelos mesmos processos de avaliação, ele passa pelas mesmas orientações. Sim, então, assim, principalmente essa questão Ana, eu entendo que você, eu entendo o que você quer falar, eu entendo o que você quer dizer. Você então, a senhora só não quer entender. Não, eu entendo o que você quer falar. O problema todo... Está no limite. O problema todo é que você está distorcendo o que eu estou dizendo. Eu estou colocando... Eu estou dando um contraponto, o senhor só não está sabendo discutir. O senhor vai ter que fazer o contraponto, mas depois a câmera vai focar na senhora, a senhora vai falar à vontade. E eu não vou fazer cara de deboche quando a senhora estiver falando. Por uma questão de respeito. Porque eu respeito a senhora. Coisa que não tem recíproca. A senhora não tem recíproca. A senhora não respeita. Eu respeito a senhora não me respeita. Então, a minha opinião é, cota racial, na minha opinião, é um erro. A cota tem que ser social e ampliada. Sou favorável, inclusive, a que as universidades públicas e escolas públicas sejam exclusivamente de pessoas pobres. Exclusivamente. A URGS não tem que ter carro importado no estacionamento. Tem que ser uma universidade para pessoas pobres, carentes. Aí eu concordo com o que a Carla falou. Pois é, mas aí as pessoas vêm menos preparadas. Muito bem, cabe à universidade mudar a estruturação, apertar nas provas, apertar na aplicação, mas a minha opinião cota é para pessoa carente. E sou radical, repito, para mim,
universidade pública seria exclusivamente para pessoas carentes. Perfeito, Gustavo Torrentino, tu ias comentar? Não, eu acho que é interessante, e comentando ainda, concordando com o que o Gustavo está colocando, esse ponto de que as pessoas que mais precisam da universidade deveriam ser aquelas pessoas que de fato têm acesso à educação, só que a educação federal, a educação, né, da universidade pública sempre foi de excelência. Então ela sempre foi procurada por aqueles que buscam excelência nas suas profissões. Inclusive, eu tenho muitos amigos que cursaram a Universidade Federal e realmente é uma realidade. O que mais você vê no estacionamento é Ferrari, é BMW, é pessoas que não dão o valor adequado para aquela educação que elas estão tendo. Não, espera só um pouquinho. Não é porque tem BMW, ou porque tem Porsche, ou porque tem WRV, ou sei lá o quê, que não dá valor. Espera só um pouquinho. Tem muita gente que deu valor, que se formou, que foi lá, que fez o vestibular, que passou no vestibular, que adora a universidade que fez, que trabalha hoje, muitos trabalham pelo SUS e que dão valor, sim, para a universidade que fizeram. Mas é porque são ricos e que se formaram na URGS, que não dão valor para a universidade deles. Eu não concordo. Acho que se o Vitorino pediu o direito, eu vou pedir para terminar a minha explanação a respeito do assunto, né? Não sei tu pode. Eu só quero ir direitos com relação... iguais, né? Não, com certeza, Ana, mas tu falasse, eu tô fazendo o contraponto. Mas tu não esperou terminar o meu contraponto. Ah, tá, tu deu uma respirada e achei que tu tinha acabado, mas tudo bem, tu fala bastante, então... Acho que todos nós falamos bastante, mas acho que como o direito foi solicitado, tá, conclui as suas mesmas. Não, olha aqui, a vez do programa de amanhã já. Atenção, Ana, tu conclui. Ele vai mostrar casualmente um livro que ele recebeu e nós vamos cambiar ele tema, ok? Ninguém mais fala sobre isso. Vamos lá. Mas até mesmo sobre essa situação de que... falar sobre esse caso rapidinho. Chegou. Vamos lá. Uma coisa incrível. Chegou. Vamos lá, Ana, conclui, por favor. Acho que sim, as pessoas dão valorização, mas a gente tem que compreender que as cotas foi uma política pública imediata que está tendo reflexo, mesmo assim, dos primeiros governos. Tá, teve seus erros, teve seus problemas, mas tem reflexo 10 anos depois, onde eles são a maioria, e o bacana desses profissionais, não me estendendo no assunto, já que estou falando demais. É bacana que esses profissionais que vêm dessas populações carentes, inclusive indígenas, que têm cotas também universitárias, eles voltam para as suas comunidades. Então, supostamente, eles não tiram o espaço de trabalho daqueles que são privilegiados, elitizados, que valorizam a sua educação, não valorizam, seja o que for, mas eles, então, retornam para quem realmente precisa. São comunidades, ribeirinhos, etc. Muito bem. Nós estávamos falando sobre africanos, sobre uma série de coisas. Tu recebeste um livro. Justamente, né? A gente falou sobre essa questão do negro aqui, até de não entender e não conhecer muito o seu passado em função, né, do que a própria história conta. E eu recebi hoje, eu tive o prazer de receber, eu já citei ele aqui, o meu professor Varley Oliveira, foi meu professor no Colégio Cruzeiro do Sul, né, que me auxiliou muito com a língua portuguesa. E trata da história dos afrodescendentes brasileiros que tiveram seu papel importante na história, né? O título fala aí da capoeira até o hino nacional. É uma história bem interessante. Esse livro está disponível na Feira do Livro. Ilustres Afrodescendentes do Brasil, do professor Varley Oliveira, a quem eu mando aqui o meu mais carinhoso abraço. E quando eu fui interrompida, eu só queria complementar, Vitorino, com relação às pessoas carentes que hoje em dia na URGS, por exemplo, entrar na URGS e tudo mais, a gente teria que incluir a classe média, porque a classe média também não tem condições de pagar uma PUC, uma UBRA, uma medicina que custa 8 mil reais. Eu vou dizer uma coisa, para mim não existe mais classe média. A classe média já achatou total, o que tem e os que não tem. Eu não sei o que eu sou, dona Maria, mas depois que eu terminei minha filha, terminou o curso, eu estava quebrado. Isso aí. Vamos amenizar o assunto agora, vamos amenizar o assunto. Roberta. Eu queria só fazer um agradecimento. Ah, tá, faz agradecimento. Ontem, em função a gente estava brincando aqui, tratando do prêmio, enfim, e aí ontem na minha confraria eu fui homenageado por um grupo de amigos que fizeram uma dedicatória maravilhosa. Eu vou mostrar só a dedicatória rapidinho, porque depois eu quero mostrar o livro de quem é. Eu vi o livro. É um deboche. Olha o que ele ganhou, Mari Barcelos. Maravilha, agora ele vai ficar ainda melhor. Agora, eles pensaram em me sacanear. Sim. Só que o livro é maravilhoso. Ótimo. O livro é ótimo. Ninguém viu isso. Por que o senhor está feliz assim? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Reverencia Nietzsche, só tu que não. Não, eu acho ele um bundão, mas esse livro é legal. Mas por que deram pra ti, então? Não, porque eu acho que eu sou um bundão. Ah, então tá bom, vamos lá. Mas o livro é legal. Quero recuperar um pouco do prejuízo que tive, dona Magda, e recomendar harmonização facial com a doutora Luísa Ruschel. Quem sabe eu busco aquele prejuízo que estavam falando. Toxina botulínica, preenchimento, peeling,
tá no meu Facebook. E ele faz tudo isso. Da minha doutora. Eu faço tudo isso, lógico. E é a minha filha quem faz. Muito então, bem. quem quiser também ficar bonito, ou pelo menos ficar lisinho, tá no meu Facebook, todos os telefones ali. E a doutora Roberta, que tem arrasado com o novo cabelo. Então, Magda, justamente já que a gente está falando de beauty, eu quero mandar um beijo muito especial pro Hugo Moser, que cortou meu cabelo, ele deu uma renovada no meu corte, eu tô muito encantada e tenho voltado a frequentar o Hugo Beauty, que tem várias filiais em Porto Alegre e realmente, assim, é especial. Chega numa segunda, tu tens necessidade, tá isso é ok. importante. É impressionante, assim, a qualidade. Às vezes até em feriados. E a quantidade de opções de tratamentos e soluções que eles oferecem. Então, um beijo a eles. Ô, Magda, para meu desespero, o Mani já leu o livro e acaba de me contar o fim. Que bom. Diz que o mocinho morre. Atenção, chegou o Chicão Dona Magda, eu quero só relatar um fato em drops do que é civilidade, do que é primeiríssimo mundo, que eu proporcionei na minha juventude. Eu, como um QI privilegiado de 180, passei na passei na URGS e passei na PUC, na Faculdade de História, porque eu queria ser professor de História. Porque História eu tenho a cultura acima de todo mundo. O resto é um mequetrefe de desdobre. O que eu fiz? Abri mão da minha permanência na URGS para alguém que não tivesse condições de pagar. Bonito. Que meu pai tinha. Fiquei na PUC, dona Maria. Isso é um exemplo a ser seguido. É verdade, E as pessoas pensam que eu sou da noite. Eu sou um escritor, um intelectual. Só isso. Agora ele pegou pesado. Escritor, essa buquinanagem aí. Vamos à tradução agora. Ficou 4 anos no terceiro período, não conseguiu avançar e foi pra fora. Não, as mulheres faziam as provas pra mim, que eu fui terceiro. Confessou! Esse mar de gente feia aí. Eu achava mais Chicão fashion ir pra Tofani. PUC do que pra URG. O Chicão Tofani Vem. tem uma coisa maravilhosa. Ele se promove e depois ele se esfaqueia todo e acaba com toda a promoção dele. Não precisa de ninguém. Ele é aquele cliente que a gente prepara e vai lá e entrega tudo. Matei mesmo, fui eu. Mário Barcelos. Eu vou com a minha manchete, então, que eu não dei a minha manchete. Já emenda com os aniversariantes. O que tu faz drops. Eu tenho comentado algumas vezes aqui o grande poeta argentino, gaúcho, José Hernández, quando ele disse uma frase espetacular do livro Martim Fierro, que aliás foi um presentaço que eu recebi em espanhol e em português, de um telespectador de Caxias do Sul, está guardadinho, lido, pelo menos algumas das poesias. E ele fala do diabo, né? Que o diabo não é sábio porque é diabo, e sim porque é velho. Quando a gente chega a determinada idade, a paciência nos domina e nós, embora tenhamos menos tempo de vida, ou quase nenhum tempo de vida, como nesse caso que eu vou comentar com vocês, nós sabemos esperar. E o ex-presidente Jimmy Carter, o homem do amendoim, né, que veio para pacificar os Estados Unidos, etc., que não conseguiu se reeleger, fez 95 anos de idade. Ele descobriu um câncer no cérebro, um tumor no cérebro. Então ele foi a um culto de cadeira de rodas e perguntaram: presidente, o senhor ex-presidente, o senhor tem alguma coisa a dizer? Ele disse o seguinte: descobri que me sinto completamente à vontade diante da morte. Não me importo nem um pouco se vou viver ou morrer. Quer dizer, o cidadão já viveu tanto aos 95 anos de idade que ele não quer, não tem mais motivo de cadeira de rodas com tumor no cérebro. Isso é que faz a velhice, o que faz. E quando eu fiz aquele pequeno comentário antes a respeito do avô conversar com o neto, ou neta, ou a avó conversar, eu acho espetacular. Passar para as outras gerações o conhecimento, como fazem os orientais lá na China, no Japão e etc. Vou passar com todo favor, eu sei que o senhor quer, o senhor quer. Mas o Tunay, aniversário hoje, compositor brasileiro. Irmão do João Bosco. Isso. Joy Mantegna, ator norte-americano. E ela, Whoopi Goldberg, né, ganhou o Oscar por O Outro Lado da Vida. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aquele filme das freiras, ela cantando ali, onde ela é uma bandida. Ela é uma vigarista. É muito engraçado. Um filme, gente, eu tô falando do filme. A Magda chamou a Whoopi Goldberg de vigarista. Ela ganhou o Oscar, melhor
atriz coadjuvante. Gerald Butler, que é outro grande ator, ele é australiano? De onde é que ele é? Ele é britânico, faz um grande sucesso, é boa pinta, tipo o Chicão Tofani. Só que ele tem cabelo. Sim. Mas o estilo é igual. São esses aniversariantes. Hoje, pouquíssimos aniversariantes. Muito bem. Ninguém aniversaria no dia 13. Eu tenho, dá azar. O Nelson diz, sem querer defender a translocada advogada, mas os juízes do Supremo são formados em direito e fazem coisas bem piores. O Enio, essa advogada se excedeu, coitada, cometeu esse equívoco no calor do momento e vai ter que pagar por isso. A Maria, admiro a referência ao Zé da borracharia ou da Dona Maria do Marconi, pois remete ao povo, ao cidadão comum. Ele traz essa percepção que aproxima e que evidencia a atenção com a visão da maioria, ou seja, o povo. Para mim é relevante, válido e não pejorativo. Mas não é pejorativo, é que ele se chama José, gente. Ele até fez um humor. Mas não é a coisa mais linda quando a gente vê que a interpretação de texto ainda está viva. Ainda dá para acreditar. Obrigado, dona. Nós estamos vivendo uma situação aqui atípica, porque está vindo uma dupla famosa, Maiara e Maraísa. É verdade. Os cantores estão vindo ao Rio Grande do Sul e fomos surpreendidos por uma ordem de prisão a um gaúcho, né, a um gaúcho de Novo Hamburgo, porque esse rapaz estava molestando a dupla e há muitos anos. A distância, inclusive. A distância e pelas redes sociais e prometendo. Então, como elas agora estavam... Pois não, mano. Não, é isso que eu tô falando, perdão interromper, mas é essa coisa do... Tem que ter um psicotécnico antes de fazer o cadastro no Facebook, não é possível. Tem que ter, não pode. Foi positivo. Calma, Marconi, calma, vamos à notícia. Sabe o que é assustador, Marconi? É porque ele começou a fazer ameaças à dupla e agora elas estão vindo para um show no Rio Grande do Sul que se tira quadras, porque ele começou a fazer nos seus posts uma referência à vinda delas, né? E como eles já tinham a ordem de prisão há algum tempo que não estava sendo executado, isso foi acelerado e ele finalmente foi preso. O que disse o delegado? Ele dá uma declaração muito confusa, porque uma música de 1996 tem uma letra que ele referencia com um caso que a família dela teria feito um mal para a família dele, não sei qual é, mas o engraçado é que a música, o compositor é outra pessoa, eles cantam músicas que não foram eles que compuseram, então ele relaciona o fato ocorrido com a música que elas cantam, que não tem nada a ver. Eles desconhecem total, ao ser preso, ele tem um depoimento para o delegado, e ele é viciado em drogas há mais de 20 anos, mas ele mostra estar delirante. Então realmente a questão era preocupante, né? Porque se um translocado desse num show que é aberto, né? De repente, a gente sabe que não tem revista para entrar no show, tu podes entrar armado, alguma coisa, então ele está preso, mas eu acho que o desdobramento daí, pelo tipo de coisa dele, demonstra uma demência que eu acho que tem que passar por exame clínico também. Mas posso falar de uma outra matéria que também é interessante pelo lado psicológico, mas que virou piada nas redes sociais, porque em Minas Gerais, um homem foi preso porque ele costumava furtar calcinhas. Ele foi encontrado com 1.300 calcinhas que ele furtava de diversas pessoas e no momento que ele foi preso, ele estava utilizando uma das calcinhas furtadas. E dentro dessa ideia também os vizinhos já tinham denunciado, já tinham pedido a sua prisão, inclusive algumas mulheres que tiveram que se mudar das proximidades da casa porque ele invadia, ele entrava no quarto dessas mulheres, roubava enquanto elas não estavam em casa e já tinha ameaçado, assim, uma conversa meio estranha com algumas vizinhas. Sim, não me denuncie, não chame a polícia. E de fato, assim, ele já se mudou várias vezes e todas as vezes teve reclamações, pessoas que denunciaram. Então ele foi preso em Minas Gerais na posse de 1.300 peças roubadas íntimas de mulheres. Então, assim, uma situação bem complexa. Tem doente para tudo. A fragilidade do judiciário, é disso que se fala aqui com muita razão, é que ele reincidente, ele tinha sido há 4, 5 anos atrás preso por furtar 300 e poucas calcinhas. Então é uma obsessão e tem uma consequência, porque ele envolve residências. Nós temos na mesa aqui uma vítima, o senhor Chicão, roubaram as cuecas dele. Roubaram as cuecas dele. Roubaram principalmente a calça, com espelho. A calça, eu lembro da calça. Não, mas as cuecas também foram. Que já roubaram cuecas levaram o pacote. Eu acho que as cuecas foi pra fazer um trabalho pra te pegar. Pra te amarrar. Pra te amarrar com as cuecas. Eu acho assim. Você não quer a cueca dele tem voodoo? Mas que não, é isso? Não, eu disse que se fosse roubado usada, teria voodoo. O do jornalismo ganhou um prêmio. Para aí.
Tu ganhou um prêmio para dar um exemplo Tem pra nós tempo aqui, ainda de vocês que somos denunciarem teus que foi fãs. dado por cara errado. Devolveu o prêmio. Tem tempo ainda. Olha aqui, ó, lá nem sempre a gente consegue ler na hora que os telespectadores enviam, e a gente fala muito, nós somos muitos, falamos às vezes, mas é bom alertar, né, em qualquer momento. Nós estávamos falando sobre os homens que abusam, enfim, e eu disse assim, mas as mulheres também. Mas a Karen fez uma lembrança muito mais importante. Magda, eu gostaria que você lesse meu e-mail sobre abuso pelas babás, porque é importante, só falam exatamente as babás. As babás. Por isso que tem muita gente que está botando câmera dentro de casa para porque elas batem nas crianças, Embora elas a abusam babás das é crianças. muito menos pelo abuso, muito mais pelas agressões. Tem abuso, tem muita gente, mas tem abuso muita mulher também, que só abusa. tem toda a razão. Agora, tem uma notícia hoje de uma cidade a 127 quilômetros de Manaus que um homem tentou tirar a vida da mulher exatamente porque ela queria se separar. A gente trata disso todo dia, mas nesse caso ele entrou na loja, enfim, que ela trabalha, porque acabou que não morreu, por Deus, porque ele tentou atirar 5 vezes e a arma falhou assim. Graças a Deus. Aí ele deu uma coronhada na cabeça dela e foi embora e foi preso preventivamente. Mas ela tentou 5 vezes, deu pra ver. E o que ela fez? Ela foi até a polícia com o vídeo da loja e mostrou, e aí eles então foram lá e tentativa de homicídio. Magda, diante de tanta notícia ruim, deixa eu dar uma notícia boa, divertida. Uma notícia também, assim, pitoresca, mas divertida. Um menino de 10 anos em Recife recebeu um trabalho de geografia, só que esse menino é pobre, mora no mangue, não tinha condição nenhuma, a casa dele nem energia elétrica tinha, e o menino não tinha condição de fazer esse trabalho de geografia. Ele foi numa loja de eletroeletrônicos, parou em frente a um computador que estava ligado e começou a fazer pesquisa. Botou o caderno e a caneta ao lado do computador, começou a anotar no caderno e na caneta o que ele estava vendo no computador. Um dos vendedores ficou atento a isso, chamou o gerente da loja. Eles registraram em vídeo e colocaram o vídeo na internet. Resultado, o fabricante, um dos fabricantes, não vou dar nome aqui, mas um dos fabricantes de eletroeletrônicos mais famosos, decidiu doar a esse menino um laptop e também um pequeno tablet para que o menino estudasse. E a comunidade providenciou a instalação de energia elétrica na residência modesta desse menino, que mora com uma mãe e um irmão no mangue de Recife. E não obstante isso, a escola também ofereceu ao menino uma infraestrutura auxiliar para que ele pudesse pesquisar no único computador que tem a escola. Mas eu achei enorme o altruísmo do fabricante, que viu... Eu vou dar um nome aqui, pronto, foi a Samsung. Tá? Eles viram... Aconteceu numa loja, né? Aconteceu numa loja da Samsung. Mas inicialmente até a atenção do próprio vendedor, né? Porque normalmente ele notou que o menino colocou um caderno e estava anotando, né? E aí chamou a atenção. Eu achei isso uma atitude muito bonita e que repercutiu. Do próprio menino, a responsabilidade, eu tenho que fazer. Lembra o caso de um outro menino que também não tem energia elétrica na sua casa, as câmeras da segurança da rua dele flagraram ele sentado embaixo de um poste de luz. Estudando, eu vi isso também. Isso me devolve a acreditar no ser humano. Se a gente recebeu uma mensagem de alguém que deu razão para aquela advogada que queria estuprar os filhos dos meninos, agora a gente ouve essa história e volta a ter esperança na humanidade. Agora quem nunca perdeu a esperança foi o ex-presidente Lula. Isso a gente nota. Ele vai casar. Perdeu um dedo, ele pediu a Janja em casamento. Mas ele pediu a Janja em casamento quando ele está preso. Não, ele pediu a Janja em casamento e ela aceitou. A Janja é a namorada. Não. E ainda assim, ó, a Janja é o da moça ou é o apelido dela? Deixa ela ela saiu, assinou adesão ao programa de demissão voluntária da Binacional, onde trabalhou por quase 15 anos e tinha salário de 20 mil reais. Largou
o saláriozinho de 20 mil reais para casar. Quem arrumou o salário para ela? Ele é muito sortido. Eles, né? Sortido. E eles já tinham tirado ela de lá e botado em outro lugar porque era um escândalo. Ele disse o seguinte: eu consegui a proeza de preso, arrumar uma namorada e ainda ela aceitar casar comigo. É muita coragem. Ela era a namorada dele há muito mais tempo. No século XXI, a mulher abrir mão do seu trabalho. Querida, olha aqui, ó. Ela estava encostada num lugar ganhando 20 mil sem fazer nada. Não tem abrir mão. Deve Seu ser Marli, Isso é coisa deles, da época até o Lula vai casar antes de mim, seu Marli. Vai, até o Lula. Até o Lula vai casar antes de mim, seu Marli. Já não estava sem tempo de ela Ela largar? deve ter pensado o seguinte: o meu salário de 20 mil, olha o que a Marisa ganhou vendendo a Volvo. Ai, que horror. Deixem a dona Marisa em paz, pelo amor. Não, é ele que bota na dela, eu não. Deixem a dona Marisa em paz. Ela aí tem que se benzer, né? Imagino que deve. Senão ela vai ser a próxima culpada. A Janja é a próxima culpada. Não, enfim. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa, prometendo que... Lembrando que aos sábados, 19 horas e 30 minutos, conhecida popularmente por 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Ou seja, muitas coisas que acontecem durante a semana são reprisadas depois no sábado, 7h30 da noite. Mas diariamente, durante a primeira edição, você participa loucamente nas nossas redes. Esteja loucamente, participe, diga o que você quiser. A gente lê alguns, outros a gente não lê. Mentira, a gente lê sim. Se dá tempo, a gente lê. Obrigado pela sua companhia. Nós vamos voltar amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.